Nós estamos iniciando aqui o nosso curso de fotografia e antes do início propriamente dito, eu gostaria de dizer algumas palavras daquilo que a gente pretende aqui com a nossa videoaula. Em virtude do nosso tempo não muito longo disponível, o que nós vamos fazer aqui é dar uma passada geral em tudo sobre fotografia, começando com a fotografia amadorística, bem simples, nos aprofundando um pouco e tentando dizer algumas palavras acerca da fotografia publicitária, que é o auge, por assim dizer, da fotografia e a fotografia também mais bem remunerada de todas. Então nós vamos aprender aqui o uso de todo o ferramental do fotógrafo, seja ele amador ou seja ele um fotógrafo publicitário. Nós não vamos nos ater muito ao aspecto artístico da fotografia aqui, por ser, por assim dizer, um terreno pantanoso, onde os julgamentos se baseiam em critérios subjetivos. Ou seja, eu posso fazer uma foto que eu julgue muito boa e outras pessoas julguem feia. Então, o que nós vamos fazer aqui é trabalhar com o aspecto técnico da fotografia, proporcionando a vocês todos os recursos para a obtenção de fotos tecnicamente perfeitas. Nós vamos iniciar o nosso curso com uma coisa que eu considero indispensável, o conhecimento elementar dos princípios básicos envolvidos na tomada de uma foto, ou seja, na construção de uma câmara fotográfica. Então nós vamos aqui para o quadro branco e vamos estudar como construir uma câmara fotográfica basicamente. Inicialmente, nós vamos colocar uma caixa, qualquer tipo de caixa, apenas com a função de limitar a entrada de luz, uma caixa estanque à luz. Aqui nós vamos fazer um pequeno orifício. Na época, vamos dizer, no tempo das cavernas, os homens lá das cavernas já repararam que quando havia um furo em qualquer uma das paredes, uma imagem era projetada, uma imagem externa era projetada do lado de dentro lá da caverna. De que maneira? Vamos estudar oticamente, de maneira elementar, como isso é formado. Vamos tomar aqui um ponto hipotético arbitrário, aqui um ponto A, aqui numa árvore, que emite luz refletida para todos os lados. Mas apenas um desses raios, desses feixes de luz, vai entrar por esse orifício e atingir o nosso anteparo aqui em A'. Vamos tomar qual outro ponto da nossa árvore? Por exemplo, o ponto B, que, seguindo o mesmo princípio, vai atingir um ponto B' aqui no nosso anteparo. Vocês podem reparar que o ponto B da base da árvore atingiu o ponto superior do nosso anteparo, ou seja, nós temos aqui uma imagem invertida da árvore, característica de todos os elementos formadores de imagem em câmaras fotográficas. Essa câmara de orifício, ela pode gerar imagens de surpreendente qualidade, tanto que nós usamos isso em nossos cursos práticos, usamos a câmara de orifício como exercício para obtenção de fotografias bastante aproveitáveis. No lugar do anteparo, nós colocamos um material qualquer sensível à luz, por exemplo, papel fotográfico. Voltando ao nosso esquema, o problema dessa câmara, principalmente, é que ela, por esse orifício muito pequeno, ela capta muito pouca luz, fazendo que a foto seja difícil, seja escura. Se eu aumentar o orifício, eu vou ter problema de foco. Então, o que nós precisamos? Montando agora uma câmera mais evoluída, nós vamos colocar, em lugar do orifício, nós vamos colocar uma lente de vidro, uma lente de cristal óptico, que será o nosso elemento formador de imagem. Voltando à nossa árvore, vamos ver como a imagem é formada. Supondo que esses raios, apenas para ilustração, sejam paralelos, eles vão atingir novamente o nosso anteparo no foco dessa lente, formando novamente uma imagem invertida da árvore aqui no anteparo. Agora nós temos uma câmara muito superior, nós temos uma lente que capta muito mais luz do que um orifício
e gerando assim uma imagem mais luminosa e de bastante qualidade também. Continuando a montar a nossa câmera, o que está faltando aqui? Se eu sair com essa câmera para o campo fazer uma fotografia, o problema é que assim que eu sair da escuridão, a luz atingirá o meu material sensível aqui atrás e o velará, o tornará queimado, entre aspas. Então o que está faltando? Nós podemos colocar uma tampa em qualquer lugar aqui da nossa câmera para que possamos abrir essa tampa só no momento da tomada da fotografia. Essa tampa tem o nome de obturador. Qual é a função então do obturador? A função do obturador é permitir a entrada de luz no instante que eu desejar e durante o tempo que desejar. Voltando, o que mais nós poderemos colocar na nossa câmera para torná-la mais eficiente? Se eu estiver fazendo fotografias na luz muito intensa, por exemplo, praia, ou em interiores onde a luz é deficiente, seria interessante ter uma maneira de graduar a luz que chega no meu filme, no meu material sensível, aqui no ponto focal. Eu posso colocar aqui uma tampa, uma espécie de tampa que abre e fecha o quanto eu desejar, regulando a quantidade de luz que chega aqui no meu filme. Essa tampa, que pode se manter mais ou menos aberta o quanto eu desejar, se chama diafragma ou íris. Eu sempre comparo, nos nossos cursos, o diafragma a uma torneira de luz. Como se uma torneira regula a entrada de mais ou menos abrindo ou fechando, o diafragma tem a mesma função. Ela abre a entrada de luz ou fecha, dosando a luz que chega no nosso filme. Nesse instante, nós já temos aqui no quadro uma câmara fotográfica universal. Por que universal? Seja ela uma maquininha muito simples, essas maquininhas tipo xereta, não é uma câmera ruim, é apenas uma câmera limitada. Seja ela uma xereta ou seja ela uma Hasselblad de milhares de dólares, todas as câmeras funcionam com esse princípio. Todas as câmeras vão ter um elemento formador de imagem, que é a objetiva, um obturador, um diafragma e um ponto focal, onde está um ponto focal, um anteparo, onde é colocado o filme sensível à luz. Então, nós já temos a filosofia de montagem de uma câmera. Qualquer câmera, repito, trabalha nesses princípios. Por se tratarem de dispositivos de suma importância, o diafragma e o obturador, muito importantes para o funcionamento da câmera, eu gostaria de explicar mais detalhadamente qual a diferença entre a função do obturador e do diafragma. O obturador, ele apenas regula o tempo de exposição, ou seja, ele está sempre ou aberto ou fechado, ele nunca para na metade. Ele pode dar 1 milésimo de segundo de tempo de exposição, 1/500º de segundo, vamos supor, 1 segundo inteiro, ou quanto tempo eu quiser, inclusive minutos ou horas. O diafragma não trabalha assim. O diafragma, ele trabalha de modo contínuo. Ou seja, ele pode parar em qualquer ponto que eu desejar, regulando a entrada de luz como uma torneira. Nós vamos mostrar isso na prática. Eu vou pegar aqui a lente, a objetiva, a câmera que nós temos aqui no estúdio e mostrar para vocês exatamente como ela funciona. Eis aqui, então, uma objetiva fotográfica profissional. Nós podemos ver através dela, né? Podem ver a minha mão aqui atrás, que ela está totalmente aberta, ou seja, a luz estaria impressionando o filme agora. Vamos inicialmente ver o funcionamento do obturador. O obturador, nesse momento, ele está aberto. Eu vou fechar, vejam que ele se fechou. Reparem novamente, ele ou está fechado ou está aberto, ele nunca para na metade. Mesmo que eu altere o tempo de exposição, vamos dar agora um décimo de segundo de exposição. Viram que o obturador abriu e fechou durante 1/10. Vamos diminuir o tempo de exposição, aumentar a velocidade. E a gente pode ver como o tempo de exposição diminuiu muito, mas o obturador nunca para
na metade, ou ele está aberto ou fechado. Vamos voltar para a abertura do obturador, deixá-lo aberto, e agora vamos ver o diafragma. O diafragma ele pode parar, conforme nós falamos, em qualquer ponto. Vejam que eu vou fechando o diafragma até o menor diafragma que essa lente pode oferecer. Então, vejam que ele para em qualquer ponto. Essa então é a diferença básica, olha, a diferença principal entre o obturador e o diafragma. Se constituem ambos em lâminas, só que uma permanece aberta em qualquer ponto e outra apenas abre e fecha no instante em que eu desejar. Para mostrar a vocês o funcionamento de uma lente, ou seja, do elemento formador de imagem, que é a base da nossa câmera fotográfica, essa aqui é uma lente de aumento simples, comum, lente para leitura, não é uma objetiva. Assim mesmo, nós podemos formar uma imagem fotograficamente aproveitável com essa lente. Então eu vou mostrar que essa teoria que nós vimos aqui no quadro funciona com essa pequena lente. Eu vou pedir para o pessoal acender a luz do nosso estúdio aqui e vou projetar a luz, a lâmpada fluorescente que nós temos aqui no alto, eu vou projetar ela no nosso quadro branco através dessa pequena lente para mostrarmos o princípio de formação da imagem. Temos aqui a lente de aumento que acabamos de ver e eu vou aproximando essa lente do nosso quadro branco até que possamos enxergar a imagem da lâmpada fluorescente do teto projetada no nosso quadro branco. Dá para reparar que a imagem está invertida, vejam a lâmpada fluorescente, o suporte aqui da lâmpada e é o teto. É uma imagem invertida, característica de toda a lente, toda a formação de imagem através de lente. Se essa lente fosse uma objetiva e nós tivéssemos aqui no nosso quadro branco um material sensível à luz e tudo isso estivesse fechado numa caixa estanque à luz, nós poderíamos realmente fazer uma foto com razoável qualidade dessa lâmpada. E assim podemos ver como é formada então a imagem através de uma objetiva fotográfica. Nós vamos iniciar agora o estudo dos formatos e tipos de câmera. Vamos iniciar pelos formatos. O material fotográfico, os materiais fotográficos disponíveis no mercado, eles são oferecidos em diversos tamanhos físicos, que eu vou mostrar já já. A filosofia do uso dos formatos é a seguinte: quanto menor o formato, o tamanho do nosso material fotográfico, nosso negativo, nosso cromo, menor, obviamente, a qualidade. Pelo mesmo motivo que nós não podemos fazer uma pintura muito detalhada, uma pintura artística, num espaço muito pequeno. Eu não vou conseguir colocar todos os detalhes num espaço pequeno. Esse princípio é válido também para a fotografia. Se eu coloco uma imagem num espaço muito pequeno, eu não vou ter detalhes. Então eu necessito de um meio maior, de maior dimensão, para conseguir colocar bastante informação dentro e com isso ter mais qualidade. Em primeiro lugar, eu vou apresentar para vocês o menor formato e o mais amadorístico desses formatos, que é chamado 110. O formato 110 é esse filminho aqui. Vocês podem ver, depois nós vamos mostrar por transparência, o espaço destinado à imagem é muito pequeno. Então esse formato é restrito à atividade muito amadorística, à atividade de pessoas não especializadas. Esse filme vem embalado num cartuchinho como esse aqui. O filme nós podemos ver aqui dentro. É exatamente dessa dimensão, ele está enrolado aqui dentro. Então esse é o primeiro formato nosso e o mais amadorístico de todos. Agora nós vamos passar ao formato 135, também conhecido como 35 mm. Esse formato é o formato, vamos dizer, de uso geral, porque nós podemos fazer fotos amadorísticas, fotos de documentários, fotos despretensiosas, ou podemos mesmo fazer fotos de muita qualidade profissional. Portanto, esse é o formato, por assim dizer, universal para a fotografia, e é em cima desse formato que nós vamos dar a ênfase do nosso curso. Esse tipo de filme é embalado, ele é vendido nesse cartucho. Esse cartucho, ele é de aço
é blindado, é a prova de luz e o filme está enrolado aqui dentro, como nós podemos ver. Obviamente, eu puxando o filme, eu estou velando. Esse filme é simplesmente, eu estou estragando o filme. É simplesmente para demonstração. Depois, esse filme, após exposição na máquina, após a tomada das fotos, nós rebobinamos o filme para dentro do cartucho novamente através desse pino. Isso é feito pela própria câmara fotográfica. Em seguida, nós temos o formato 120, que é uma imagem, uma foto desse tamanho. O filme 120 vem embalado, ele é vendido nesse tipo de embalagem, ou seja, ele tem um papel preto que o protege e esse filme é colocado na câmara e no momento que chega o filme, como vocês podem ver aqui, esse realmente é o filme, é o que nós revelamos. Esse papel preto simplesmente impede que o filme seja exposto à luz. Então, justamente essa parte aqui é a parte aproveitável do nosso filme 120, que é o que é revelado e que gera essa fotografia que nós vamos ver em uma transparência. Esse formato 120, por assim dizer, é o formato universal para a fotografia publicitária. Por quê? Porque ele permite com que nós obtenhamos fotos de muito alta qualidade para folhetos, catálogos, revistas, modelos, qualquer aplicação. Portanto, é o formato padrão para fotógrafos publicitários, fotos de muita qualidade. Nós temos formatos maiores, como eu vou mostrar, só que são formatos mais restritos à fotografia, bem mais sofisticada em termos técnicos. Portanto, nós podemos considerar, repito, o filme 120 o filme de uso geral em fotografia publicitária. Em seguida, nós temos o formato 4x5, que é esse tipo de material, também vou mostrar em transparência daqui a pouquinho. Esse tipo de material é o mais profissional dos materiais dentro do uso geral. Nós temos ainda maiores. Esse é um cromo chamado 4x5, é um material 4x5 polegadas. Nós temos ainda formatos como esse ou maiores. Esse é um 5x7 e nós temos formatos ainda maiores, só que são mais raramente usados em virtude do alto preço e da falta de praticidade do equipamento envolvido, pois para se tomar fotografias com esses formatos, o custo de tripés muito pesados, de equipamento muito difícil de ser usado, é necessário. Então, esse formato fica restrito realmente a fotografias de alta qualidade técnica, como, por exemplo, outdoors. Como é vendido, como é embalado esse filme? Esse filme formato 4x5 vem numa caixa como essa. Essa caixa, ela é a prova de luz e ela ainda tem dentro uma segunda tampa de segurança. Se for aberto inadvertidamente, ainda podemos preservar as chapas aqui dentro. Tirando essa segunda tampa, aí nós temos realmente a embalagem do filme, que é essa aqui, que nós podemos ver, e finalmente aqui dentro nós temos uma chapa que o aspecto dela virgem, claro que agora ela já está velada por estar em contato com a luz, mas o aspecto dessa chapa é esse que nós vemos. Essa chapa é colocada da maneira que nós vamos ver daqui a pouco. Nesse instante, então, eu vou mostrar para vocês, através de transparência, o aspecto de cada um desses formatos. Podemos agora ver, por transparência, o filme formato 110. Em seguida, o formato 135, comparativamente. Em seguida, podemos ver aqui o formato 6x6 dentro de um filme 120. Eu vou guardar esses dois e mostrar agora o seguinte. Nós temos aqui uma imagem dentro de um filme 120, formato 6x6, 6x6 centímetros. Esse formato é gerado numa câmara muito conhecida que se chama Hasselblad, entre outras, né? Hasselblad é muito famosa, é uma câmara alemã. Dentro do mesmo filme 120, nós ainda temos o formato 6x7, um pouco maior. É o formato que tem sido dado mais preferência ultimamente, porque é um formato mais compatível com os anúncios, revistas, que são sempre
retangulares. Então vejam que o filme é o mesmo, né? A mesma dimensão. O filme 120 que nós já vimos. Formato 6x6, formato 6x7 e temos também o formato 6x9, que é dentro do mesmo formato e é um pouquinho maior ainda. É um formato mais raramente usado, também muito prático do ponto de vista dimensional ou em termos de proporção. Todos, repito, partem do mesmo filme 120, apenas obtidos em equipamentos diferentes. Voltando, aqui nós temos o formato 6x9 e para comparação, lado a lado, o formato 4x5, 4x5 polegadas, que é o mais profissional de todos. Daqui a pouco ver em que câmera é obtido esse formato aqui. Ainda, por último, nós temos aqui o formato 5x7, que é um cromo já bastante grande, mais raramente usado, e cuja finalidade é, como eu disse, fazer outdoors ou imagens onde a qualidade é de suma importância. Podemos ver aqui, por último, filmes inteiros como eles são obtidos quando saem da câmera. Temos aqui o filme 120 no formato 6x6 e o formato 6x7 embaixo, né? O filme, cada uma dessas fotos é cortada, obviamente, para aproveitamento na hora da escolha ou da impressão. Vamos então dar início ao estudo dos tipos de câmeras fotográficas. Cada câmera tem uma aplicação. Então vamos fazer um esboço aqui no nosso quadro branco para entender qual é a finalidade e os princípios envolvidos em cada um dos tipos. Em primeiro lugar, nós vamos aqui montar o esquema básico de uma câmera qualquer. Nós temos aqui a objetiva, temos aqui o diafragma, temos aqui o obturador e temos aqui o filme. Um esquema bem básico. A imagem a ser fotografada entra por aqui, obviamente pela objetiva. O que está faltando aqui? Está faltando um dispositivo através do qual eu possa enquadrar, eu possa olhar. Então eu coloco o meu olho aqui e vou enxergar o que eu estou fotografando. Já deu para perceber qual é o problema de eu ter uma câmera desse tipo. Essa câmera é chamada, por esse motivo de se olhar diretamente através de um orifício, ela é chamada câmera de visor direto, em inglês como rangefinder. A gente menciona por os catálogos geralmente das câmeras serem em inglês. Essa câmera é uma câmera muito simples, a mais simples das câmeras, e nós podemos ver qual é o pior problema que ela nos oferece. É uma câmera de recursos muito limitados que não tem aplicação profissional. É uma câmera para documentários em geral, para fotos familiares, fotos despretensiosas. Por quê? Em virtude disso que nós acabamos de ver. Nós vemos que, podemos perceber aqui que a imagem entra pela objetiva aqui embaixo. E o que eu enxergo entra por cima. Vamos supor que eu queira fotografar um objeto colocado aqui em A. A minha objetiva não está enxergando esse objeto em A. A minha objetiva está enxergando outra coisa, outro objeto em B. Ou seja, o que a máquina está fotografando não é o que eu vejo, ou vice-versa. O que eu estou vendo é exatamente o que a máquina está fotografando. E esse problema ele é pior quanto mais próximo estiver o objeto. Ou seja, é impossível se fazer closes ou fotos de perto com uma câmera de visor direto. Se eu colocar qualquer dispositivo, filtros aqui na frente, eu não posso enxergar o efeito causado na imagem. Então essa é uma câmera muito limitadinha, ela não serve para fotos avançadas, profissionais. Essa diferença entre o que eu vejo e o que a câmera fotográfica tem um nome muito conhecido, que se chama erro de paralaxe. Eu menciono aqui por esse nome está contido em muitos catálogos, em muita literatura fotográfica. Então, realmente essa câmera, nós percebemos que ela não é concebida para fotos de alta qualidade, para fotografia profissional. O que nós precisamos, então, nós vamos desenhar aqui agora. Vamos novamente ver o corpo da câmera, vamos colocar a mesma coisa, uma objetiva, de maneira bem geral, um diafragma, um obturador e um filme.
Muito bem, agora a imagem entra por aqui. Só que ao invés de ela atingir o filme, eu coloco nesse ponto um espelho a 45 graus que faz com que a imagem vá lá para cima. Agora eu poderia colocar um outro espelho aqui, a 45 graus também, e jogar a imagem para trás. Por que que isso não é feito? Porque nesse caso a imagem estaria invertida, nós a veríamos de cabeça para baixo. Então o que é feito, o que é colocado aqui, é uma peça de vidro que é chamado pentaprisma. Esse pentaprisma tem a função de provocar aqui uma dupla reflexão. Ou seja, a imagem sobe, sofre uma primeira reflexão, uma segunda reflexão e segue até a posição do nosso olho. Nessa dupla reflexão, ela é, entre aspas, desinvertida, ou seja, endireitada, e eu tenho a condição de olhar novamente a imagem na posição correta. Essa câmera, que é a mais importante do ponto de vista publicitário, do ponto de vista sofisticado, ela é conhecida como câmera reflex. É o nome pelo qual ela é mais conhecida. E a sigla, o nome dela realmente é SLR. O que quer dizer SLR? Single Lens Reflex. Reflex de uma única objetiva. Então, agora nós temos aqui a resposta aos nossos anseios de fotógrafos sofisticados. Ou seja, disponho agora de uma câmera aonde através da qual eu enxergo exatamente aquilo que a câmera está vendo. Através do concurso, como nós vimos, desse pentaprisma, eu consigo ir do espelho, eu posso ver exatamente aquilo que a câmera está fotografando. E assim, qualquer dispositivo que eu colocar na frente da câmera, uma teleobjetivo, uma grande angular, um filtro, qualquer coisa, eu vou enxergar imediatamente o efeito na imagem. Nesse instante, caberia a pergunta, que é a seguinte: por que, como a imagem pode chegar no filme, atingir o filme, se eu interpus no caminho dessa imagem um espelho opaco? Simplesmente porque durante o disparo, no instante do disparo, esse espelho levanta, ele sobe e sai do caminho da imagem, só durante o tempo de disparo. Então, a gente pode perceber nessa altura que o funcionamento de uma câmera reflex ele é bastante complexo, que no instante do disparo eu preciso de uma sequência de eventos: fechamento de diafragma, fechamento de obturador, abertura de obturador, levantamento do espelho e a volta de tudo isso para o estado inicial após a tomada da fotografia. Então, normalmente é uma câmera pesada, mais complexa e mais cara que a de visor direto. No entanto, ela é absolutamente dispensável, como nós vimos, para a obtenção de fotos com alguma qualidade. Nós vamos mencionar agora, apenas mais a título de curiosidade, ou como uma complementação, o último tipo de câmera que nós vamos apresentar, que é chamada a reflex de duas objetivas, que tem o seguinte esquema. Vamos novamente montar uma câmera qualquer aqui. Vamos colocar uma objetiva e a outra objetiva. Essa primeira objetiva tem a única função de gerar a imagem filme. A outra objetiva, a de cima, a imagem é jogada num espelho que leva a imagem para cima por onde eu observo a imagem, por onde eu olho. O que nós podemos ver aqui então? Nós temos uma objetiva só para a imagem, outra objetiva só para a observação da imagem a ser fotografada. Ou seja, nós temos novamente o mesmo problema. O que eu vejo em A é diferente do que eu vejo em B. Então essa câmera também não tem sentido profissional, não há motivo para nós usarmos essa câmera, porque ela sofre também do erro de paralaxe. E, além de tudo, é uma câmera pesada e complexa. Então, realmente, essa câmera aqui, hoje em dia, praticamente não tem nenhuma aplicação. Nós sempre vamos ficar restritos ao uso das câmeras reflex de monoobjetivas. Vamos iniciar, então, dando para vocês o equipamento e os tipos de câmeras acerca das quais nós falamos agora há pouco. Vamos iniciar com a câmera de visor direto
e que usa filme 110. Essa câmera especificamente, ela é uma câmera subaquática também, anfíbia. Isso não é importante no estudo dessa câmera. O que nós estamos interessados nela é o estudo do tipo de câmera que ela se constitui. Ou seja, é uma câmera de visor direto. Nós vemos de imediato que é uma câmera de visor direto porque aqui podemos perceber a objetiva ou o orifício por onde entra a imagem, por onde é fotografado, e aqui em cima nós temos o orifício por onde eu olho. Na realidade, obviamente, eu olho aqui por trás e a lente está aqui na frente. Bem, essa câmera, justamente por olharmos por aqui, fotografarmos por aqui, ela tem esse defeito de paralaxe típico das câmeras de visor direto. Especificamente, esse tamanho de câmera, esse tipo de câmera, poderia não ser, mas esse tipo de câmera usa filme 110. Vamos ver como o filme é colocado. Nós temos aqui o cartuchinho de filme 110 e simplesmente nós abrimos o compartimento, que é universal a todos esses tipos de câmera, colocamos o filme aqui dentro, fechamos a câmera e a câmera está pronta para a primeira fotografia. Basta fecharmos a mesma e podemos bater a primeira foto. Então essa já sabemos que é uma câmera de visor direto. Em seguida, nós vamos mostrar aqui rapidamente, por cima de uma câmera desse tipo, que nós vamos dedicar o nosso curso em cima de uma câmera 35mm como essa aqui. O filme que ela usa, todos nós já conhecemos, já mostramos, então vamos ver como o filme é colocado. A câmera é aberta por aqui, aqui está o compartimento do filme. O cartucho é colocado aqui, normalmente se faz uma pequena dobra para facilitar a entrada do filme. Colocamos o filme dentro da câmera e vamos puxando até que o filme encaixe nesses dentinhos. Esses dentinhos se constituem na parte principal de transporte do filme. Esse carretel simplesmente tem a função de enrolar o filme. Esses dentinhos se constituem no dispositivo de transporte. Então nós devemos dar muita atenção, percebendo se o filme é corretamente colocado nesses furinhos. Vamos puxar o filme por aqui um pouquinho. Vamos esticá-lo, o filme está solto. Vamos esticá-lo por aqui, ó. Eu vou rebobinando, o filme está esticado, né? Não volta mais esse botão. Agora podemos fechar a câmera e vamos dar 2 disparos em branco, pois as 2 primeiras fotos não são certas que possam sair por estarem queimadas na hora de puxar o filme. Veja o seguinte, muito importante é o fato de a gente de nós monitorarmos o movimento do filme através desse rebobinador. Ou seja, eu vou virar aqui o transporte do filme e vejam que aqui está virando simultaneamente. Isso nos assegura que o filme está sendo corretamente transportado. Vejam que eu puxo aqui, ele está virando esse rebobinador aqui. Essa é a única maneira que eu tenho nesse tipo de câmera de saber se o filme está sendo corretamente transportado. Acontece muitas vezes que nós temos um filme de 24 poses, vamos batendo foto, batendo até a 40ª ou 50ª foto, sem acabar o filme. E isso se dá em virtude do filme não ter sido corretamente colocado e o filme não vira. Então nós batemos 30, 40, 50 fotos e nem sequer a primeira saiu. Por isso devemos dar muita importância ao controle do movimento do filme através do método que nós apresentamos. Nós vamos voltar daqui a pouco ao estudo aprofundado da câmera 35mm, que é o motivo praticamente do nosso curso. Vamos iniciar agora, vamos mostrar aqui a câmera mais profissional em termos publicitários e, vamos dizer, para fotos gerais. Essa é uma câmera de médio formato da marca Mamiya, modelo RB67, aonde o 67 representa o formato 6x7. Essa é uma câmera reflex, da mesma maneira.
Então, nós olhamos aqui por cima, eu vou mostrar. Vejam que a imagem é vista por aqui. Vejam a minha mão passando, vista aqui por cima. Inclusive, eu tenho o recurso de levantar essa lente se eu precisar fazer um foco mais rigoroso. Voltando aqui à frente, nós podemos retirar a objetiva, como toda a câmera reflex, e podemos então reparar o espelho subindo na hora que eu disparo a foto. Certo? Então vimos o espelho subindo, mostrando que essa é realmente uma câmera reflex. Certo? Vamos colocar de novo a objetiva. Vamos armar o obturador para que ela possa ser encaixada. Muito bem. Nós devemos falar alguma coisa muito importante acerca dessa câmera. Por que usar essa câmera na vida do fotógrafo publicitário? Por que ela é tão importante? Pelo seguinte motivo. Esse tipo de câmera ele dispõe de um recurso que as câmeras 35mm não dispõem, que é o seguinte. Nós temos a parte da câmera onde é colocado o filme, é essa parte aqui chamada de beck ou chassis. E essa parte ela é removível. Então, o filme é colocado dentro apenas desse beck ou chassis. Nós podemos ver aqui a parte onde o filme é colocado. Muito bem, se esse beck é removível e o filme é colocado dentro dele, eu posso ter 1, 2 ou mais becks, quantos eu quiser. Como nesse caso, eu tenho aqui no beck um filme Ektachrome sem asa para fotos gerais e nesse outro temos um filme Ektachrome 400 asa ou 400 ISO para fotos em condições de luz deficientes. Basta que eu troque um pelo outro, poderia ser também negativos a cores ou poderiam ser negativos branco e preto ou qualquer tipo de filme, e sem mover a câmera do tripé ou do cenário, sem mover coisa alguma, eu posso fazer tomadas com diferentes materiais. Essa propriedade, esse recurso torna essa câmera insubstituível para o trabalho do fotógrafo publicitário. Por último, nós gostaríamos de mostrar a vocês uma rápida olhada numa câmera 4x5, que é o formato mais profissional de todos. Aqui nós vemos o jeitão dessa câmera e podemos ver que realmente ela é uma caixa e aqui dentro ela é oca, como eu vou mostrar já já. Aqui atrás é onde é colocado o filme. Nesse é colocado num chassis como esse aqui. O cromo que nós obtemos eu já mostrei, é esse aqui. Vamos supor que eu vou colocar uma chapa para fotografar tudo isso, obviamente, na mais completa escuridão. Eu abro, localizo a emulsão por esses rebaixos na chapa, abro o meu chassis, coloco o filme aqui, tudo isso na mais absoluta escuridão. Fecho, está travado, aí eu coloco o filme ali. E essa chapa só vai ser tirada no momento do clique, certo? Vamos dar uma olhadinha rápida. Aqui é a objetiva. Vamos tirar para conhecermos a câmera por dentro. Vou tirar também o chassis. E agora nós podemos ver que essa câmera, na realidade, como o seu nome o diz, é uma câmera, é uma caixa, porque ela é oca, ela não tem nada dentro. Eu posso abrir aqui o local do filme e passar minha mão através da câmera, mostrando que ela realmente não tem nada dentro, como nós podemos ver agora aqui. Certo? Então, essa é realmente uma câmera fotográfica. Por que que ela é uma câmera tão profissional? Em virtude não só do formato que ela nos oferece, como o realmente importante que torna essa câmera tão profissional são as básculas ou os movimentos que ela pode fazer que nenhuma outra câmera faz, como esses movimentos. Esse movimento do plano da objetiva, esse movimento, essa báscula do plano do filme e ainda os movimentos como esse movimento, ou até mesmo o movimento para cima e para baixo do plano da objetiva. Então, vamos dizer que essa é uma máquina toda mole. Vejam o estado, a geometria que a máquina pode adotar. E por que isso? Isso aqui nos dá um controle muito grande da perspectiva
do objeto que nós estamos fotografando, das linhas de fuga, dos pontos de convergência e ainda do foco, do plano de foco da foto tomada, que com outra câmera nós não temos esse controle. Então, as fotos obtidas com esse tipo de câmera são únicas e essa câmera é insubstituível do ponto de vista dos recursos que nós acabamos de apresentar, ou seja, controle de perspectiva, de profundidade de campo e de formato da imagem obtida. Nós estamos vendo aqui nessa foto aquilo que nós vimos há pouco na prática. É o esquema de um dispositivo hipotético para fotografias, no caso uma câmera fotográfica, ou a disposição dos elementos para se tomar fotografia com o equipamento que nós conhecemos. Ou seja, nós vemos aqui o modelo, vemos aqui a lente que está funcionando, claro, como objetivo, elemento formador da imagem, o obturador em seguida, que está representado aqui no momento em que ele está se abrindo. Não podemos esquecer que ele não permanece nessa posição que nós estamos vendo. Ele apenas está representado aí se abrindo, ok? Não se esqueçam que eu comparei o obturador a um sistema binário, que ou está aberto ou está fechado. É tudo ou nada. Ele nunca para na posição que nós estamos vendo aqui do diafragma, que é um sistema analógico, ou seja, ele é contínuo, ele para em qualquer posição que eu desejar. Nós vemos também aqui o visor, que é por onde o fotógrafo olha para o enquadramento daquilo que está sendo fotografado, e finalmente nós ponto de projeção da imagem, ou ponto focal da objetiva que está recebendo a imagem, e é onde nós colocamos o filme ou material sensível que vai ser impressionado por essa imagem. Nós estamos vendo aqui novamente a representação, só para deixar bem claro, do obturador. No caso nós vemos aqui um obturador do tipo central, fechado, com todas as lâminas de aço fechadas, ele na posição intermediária pela qual ele passa, se abrindo, e aqui ele totalmente aberto. Assim que nós acabamos de tomar a foto, acabou de clicar, voltou para essa posição. E aqui vemos o diafragma representado em várias posições de aberturas diferentes. E aqui embaixo nós vemos o esquema básico dos três tipos de câmera que nós já vimos. Aqui nós vemos a câmera de visor direto, podemos ver aqui, podemos ver a objetiva, podemos ver aqui é um lugar por onde eu enquadro, né, com o erro de parada que advém dessa disposição. Aqui nós temos a câmera reflex de uma só objetiva, uma SLR. Vemos a imagem entrar pela objetiva, ela é invertida no pentaprisma e vai para o olho do fotógrafo. E aqui nós vemos a máquina a Twin Lens Reflex de duas objetivas. Então nós vemos aqui a objetiva por onde a foto é tomada, e vemos aqui a objetiva de enquadramento, o espelho e a posição por onde o fotógrafo observa o que está sendo fotografado. Nós vemos aqui a embalagem dos vários formatos que nós já estudamos. Então nós podemos ver aqui o cartucho 110, aqui o cartucho 126, que é um pouquinho maior que o 110. Podemos ver aqui o 135 e o 120. Uma figura comparativa entre os vários tamanhos, né? E aqui nós vemos os formatos de cada um desses dados acima, e até o 4x5 que nós não estamos vendo aí em cima. Então nós temos aqui o 4x5, nós temos aqui o 6x7, alguns formatos intermediários, por exemplo, o 6x6, nós temos aqui o 126, 35, 35 meio quadro e o 110, que são os mais usados, né? Podemos ver que nós temos à nossa disposição desde formatos muito grandes para fotos de alta qualidade até os formatos miniatura para fotos despretensiosas. Um dos muitos tipos de câmera que usa filme 110. No caso nós temos essa maquininha que era muito famosa, agora ela mudou o formato, mas essa era a Minolta Weathermatic, era uma maquininha anfíbia que usava filme 110. Então nós podemos ver aqui a objetiva, o flash eletrônico e o local por onde nós enquadramos, né? Maquininha muito prática para fotos também sem pretensões artísticas ou técnicas. Aqui nós vemos uma câmera de visor direto ou rangefinder
da marca Pentax, uma das melhores marcas do mundo, né? E nós já vemos na primeira olhada que isso é uma câmera não reflex, que nós vemos aqui a ausência do pentaprisma aqui em cima, ela é reta, né? Podemos ver a objetiva e o local por onde o fotógrafo olha, atestando que ela é uma máquina não reflex. Aqui nós vemos o flash eletrônico, que jamais vai dar fotos de alta qualidade, mas para uma máquina desse tipo ele é bastante adequado. Nós vemos aqui, mais a título de curiosidade, o corte de uma câmera de visor direto. Unicamente que eu gostaria de mostrar para vocês aqui o sistema de telemetria, que é feito com um sistema de espelhos para que nós possamos, como nós não enxergamos através da objetiva, o sistema de telemetria serve para poder acertar o foco desse tipo de câmera. O resto são todos dispositivos de praxe. Eu coloquei essa foto aqui para mostrar os eventuais problemas que costumam surgir quando nós estamos usando uma câmera não reflex. Então nós vemos essa foto de viagem, uma paisagem bonita, né? Só que a gente vê que aqui apareceu o dedo do fotógrafo. Por quê? Justamente em virtude do fotógrafo estar usando uma câmera de visor direto, o dedo foi colocado inadvertidamente na frente da objetiva e o fotógrafo não teve oportunidade de perceber isso por não ter uma câmera reflex, não estar usando uma câmera reflex. Então esses são um dos vários problemas que acontecem quando nós estamos fotografando aquilo que não estamos vendo. Outro exemplo de uma foto obtida com câmera de visor direto. E realmente o que pode acontecer, né? Nesse caso, metade da foto está perdida sem que o fotógrafo percebesse. Tudo isso em virtude de não enxergar o que está fotografando. Mais um exemplo, né? Vocês vejam quantos exemplos a gente consegue de uma foto de uma paisagem tão bela, né? Tão diferente, e uma foto perdida pela intromissão de um dedo na frente da objetiva, novamente sem que o fotógrafo percebesse. Então vejam que realmente quando usarmos uma câmera de visor direto, nós precisamos estar muito atentos para o que está acontecendo na frente da objetiva. Eu gostaria de apresentar para vocês essa câmera. Ela é uma câmera muito difundida, muito famosa. Ela é fabricada pela Nikon, que é talvez a melhor marca do mundo, ou pelo menos uma das melhores marcas do mundo em câmeras formato 135. E essa câmera é uma câmera de uso geral, ela é também submarina e pode fotografar até 50 metros. É uma câmera que eu tenho e com a qual eu gosto muito de viajar, porque é uma câmera que a gente não precisa se preocupar em ela tomar chuva, areia, etc, etc, porque a gente pode levar uma vida normal com essa câmera. Então é uma máquina muito famosa no mundo inteiro, e ela, como eu disse, pode fazer fotos submarinas, é muito prática. Então eu gostaria de mostrar para vocês, pelo menos para a gente conhecer. Nós vemos aqui a câmera, né, propriamente dita, objetiva, podemos ver aqui o local por onde nós olhamos, provando que ela é uma câmera não reflex, de visor direto, e esse é um flash submarino, né? Ele é tão deslocado assim da câmera justamente para evitar o reflexo das partículas subaquáticas. Eu repito, eu mostro essa câmera, mas de curiosidade, porque é um ramo muito interessante da fotografia que eu particularmente gosto muito. Então não poderia deixar de mostrar para vocês. Nós vemos aqui um corte da câmera Nikon, que nós vimos na foto anterior. Então, analisando brevemente, nós vemos todos esses pontinhos amarelos, são os chamados O-rings, né? São sistemas de vedação que impedem a entrada de água ou de poeira, que tornam a câmera estanque. Aqui nós vemos o vidro protetor da objetiva, vemos a objetiva propriamente dita, com as lentes, né, que a formam. Aqui o sistema de medição de luz. Aqui o plano focal, ou plano do filme, e aqui em cima nós vemos o sistema óptico por onde nós temos a condição de enquadrar a fotografia mesmo que for embaixo d'água. Uma foto que fizeram de mim, né, justamente com uma câmera Nikon, só para ilustrar as brincadeiras que a gente pode fazer com uma câmera dessa. Outra foto obtida com a câmera Nikon 5. E se alguém ainda não entendeu bem, nós vemos aqui os pés meninas, né? Essa é uma imagem direta obtida na câmera, e esse reflexo é o reflexo que nós temos na superfície interior da água. Então eu entrei na piscina, as meninas colocaram o pé para dentro,
os pés, né, para dentro da água, e esse é o reflexo desses pés na superfície, como eu disse, inferior da água. Eu costumo brincar com o pessoal, para quem eu dou aula de fotografia submarina, dizendo que eu tive, né, isso é uma praia nudista, né, e eu estava com câmera submarina, e eu costumo brincar dizendo que eu desci para fotografar esse peixe, né, que a gente pode ver nessa posição. E foi sem querer, naturalmente, que a modelo se interpôs no meio da minha fotografia. Um primeiro exemplo de uma câmera do tipo reflex. Nós podemos ver que ela é reflex imediatamente pela existência aqui em cima do pentaprisma. E nós vemos que não há nenhum orifício, nenhum dispositivo aqui por onde eu possa olhar. Então a gente vendo, repito, o pentaprisma aqui, a gente já sabe de cara que é uma câmera reflex. Essa é uma câmera reflex, vamos dizer, não da linha profissional, apesar de ela ser autofocus. Ela é uma câmera mais simples, sem recursos muito avançados. Aqui nós vemos o corte de uma câmera reflex. Essa é uma câmera antiga, né? Uma câmera Olympus do tipo antigo, mas ela basicamente se mantém inalterada, né? Filosoficamente falando. Então nós vemos aqui a objetiva composta de 6 elementos. Aqui nós vemos nesse ponto aqui o diafragma, aqui vemos o espelho, o ground glass ou vidro despolido onde a imagem é projetada, vemos aqui o pentaprisma onde a imagem é endireitada e aqui a ótica para que nós possamos enxergar o que estamos fotografando. O resto são todos dispositivos padrão de câmeras fotográficas em geral, anel de velocidades, transportador de filme, o disparador, anel de diafragma, rebobinador e assim por diante, que nós vamos vendo com mais detalhes no decorrer do nosso curso. Uma representação esquemática do momento do disparo de uma câmera reflex. Então aqui na foto superior nós vemos a câmera em processo de descanso. Nós estamos olhando através dela, podemos estar enquadrando, só que não disparamos a foto ainda. Então nós vemos o caminho da imagem, da luz, ela entra aqui pela objetiva, bate no espelho, vai para o pentaprisma, é endireitada e sai para o olho do fotógrafo. Aqui embaixo, na primeira etapa do disparo, na segunda foto, nós vemos que o diafragma se fechou, aqui ele estava aberto. Aqui o diafragma se fechou no momento da tomada da foto, a imagem agora sem passar pelo espelho e bate no obturador. No instante seguinte, na foto seguinte, nós vemos o obturador que saiu da frente da imagem. Aqui nós vemos o obturador representado e aqui ele está aberto. E em seguida a foto foi tomada, em seguida a máquina voltou ao instante inicial. Então nós podemos ver por que uma câmera reflex faz barulho quando dispara, um barulho característico, porque é uma sequência complicada de eventos mecânicos, né? Então isso dá aquele barulho característico da câmera reflex. E em virtude do movimento de muitas partes mecânicas, às vezes a câmera pode tremer. Então por isso que existem câmeras mais sofisticadas, onde o espelho pode ser travado na posição em cima, como se vê aqui, né? Ele fica travado antes da tomada da foto, justamente para evitar que a máquina possa tremer durante a tomada da foto. Mas isso é um recurso já sofisticado e raramente usado. Aqui uma das câmeras mais famosas do mundo, que teve o seu auge há aproximadamente uns 10 anos atrás, é a Nikon F3. É a câmera escolhida vamos dizer, por 95% dos profissionais, tantos artísticos, publicitários, jornalistas. Por que jornalistas? Porque a máquina é muito robusta. Então eu estou mostrando ela justamente por ser uma câmera muito famosa. E esse número que a distingue, F3, ela é a sucessora das igualmente famosíssimas câmeras Nikon F2. Então nós sabemos que quando esse número muda de 2 para 3 ou de 3 para 4, que eu vou mostrar em seguida, esse número muda muito raramente, talvez uma vez por década aproximadamente. Então quando nós temos um novo modelo da Nikon, como agora eu vou mostrar F4, é sempre um modelo revolucionário em relação ao modelo anterior. Então, repetindo, essa é uma primeiríssima linha, que ela foi só sobrepujada com o advento do novo modelo da Nikon, que é a F4, que eu vou mostrar em seguida, e que também é uma câmera atualmente muito famosa. Vamos a ela.
Então esta é a Nikon modelo F4, que normalmente é considerada vamos dizer, a melhor máquina do mundo no formato 35. Então, naturalmente, é uma questão que às vezes as opiniões divergem. Tem pessoal que gosta da Leica, da máquina alemã, mas essa câmera, de qualquer maneira, é uma das, se não é a melhor, é uma das melhores do mundo e das mais modernas. E é a topo de linha da marca Nikon. Eu estou mostrando agora para vocês a câmera TLR. Uma câmera que, conforme eu disse a vocês, ela teve a sua época áurea, né? Há muitas décadas atrás. E nós vemos aqui também uma marca muito famosa e de primeira qualidade, uma marca que é um fabricante de primeira linha até hoje, que é a marca Rollei, alemã. E eu gostaria de frisar que essa câmera, ela faz fotos espetaculares, muito boas do ponto de vista técnico. O que não é bom nessa câmera é a filosofia de construção, ou seja, nós temos aqui uma objetiva exclusivamente para a fotografia e aqui nós temos outra objetiva exclusivamente para podermos enquadrar por onde nós olhamos. Então nós podemos ver que a máquina realmente é metade disso. Da metade para cima ela é simplesmente, ela serve para o enquadramento. Então é uma máquina grande, pesada, pouco prática, e que sofre do problema gravíssimo que é o erro de paralaxe, ou seja, o que ela está fotografando não é o que nós estamos vendo de novo. Então por isso essa máquina está sendo gradativamente abandonada, hoje em dia ela praticamente não tem mais uso nenhum. Eu estou mostrando aqui para vocês duas câmeras com a mesma filosofia de construção, ou seja, são câmeras de reflex monoobjetiva e com o mesmo layout. Nós temos vários tipos de layouts de câmeras, como nós já vimos, tipo, por exemplo, a Mamiya, que nós já vimos ao vivo aqui. Essa é uma câmera muito conhecida, é a Pentax, no caso, aqui nós temos a Pentax modelo 135 ou 35mm. E nós temos aqui uma máquina, como eu disse, muito conhecida e o pessoal de moda gosta muito dessa câmera. É a Pentax, que usa filme 120 e gera fotos de médio formato no tamanho 6 por 7 centímetros. Por que o pessoal de moda gosta dessa câmera? Porque ela é exatamente igual a uma câmera 35, ela é idêntica, o mesmo funcionamento. O fotógrafo olha por trás, segura na mão na mesma posição, e ela tem a vantagem que dá fotos de maior qualidade por ser um formato maior. Então, como eu disse, o pessoal de moda gosta muito dessa câmera. Do meu ponto de vista, por que ela não é tão boa? É porque ela não dispõe daquela grande vantagem que nós já conhecemos, que é ela ter o chassi traseiro intercambiável. Ou seja, quando eu coloco um filme dentro dessa câmera, eu não posso mais trocar o filme até que ele se acabe. Ou seja, se nós estivermos usando essa câmera em estúdio e tivermos que fazer fotos, por exemplo, em branco e preto e a cores, eu vou ter que usar um filme inteiro e depois colocar outro, justamente porque ela não tem o chassi intercambiável. Por isso o uso dela, do meu ponto de vista, é mais restrito do que uma Hasselblad, uma Mamiya, que tem a grande vantagem do chassi intercambiável. Essa foto está um pouco desatualizada, que nós já dispomos de equipamento muito mais moderno para Pentax 6x7. Em todo caso, nós estamos mostrando aí, só para dar uma ideia de toda a ótica e alguns acessórios que nós temos para Pentax 6x7. Vemos aqui as teleobjetivas, várias objetivas, sistema de fole para close-up e assim por diante. Essa é a Mamiya RB67, a qual nós já vimos aqui ao vivo, né, em cima da mesa. A única coisa que vale a pena anotar aqui é essa belíssima objetiva grande angular, com a qual essa câmera foi fotografada para esse anúncio, e que é uma fisheye, né? A distância focal dela é 37mm, que dá uma imagem muito especial, conforme nós vamos ver na aula de objetivas. Então, mas é uma máquina que nós já conhecemos e nós vamos ver mais alguma coisa dela mais tarde. Essa é uma máquina notável, ela é a sucessora, uma sucessora eletrônica da Mamiya RB67. Essa Mamiya RZ67 é uma câmera muito sofisticada, moderna. Nós podemos ver que nós podemos olhar por trás aqui, ao contrário da Mamiya
RB67, essa nós temos condição de olhar por aqui. Muito apesar esse acessório, esse prisma exista também para e é vendido separadamente para a Mamiya RB67. Então eu estou mostrando só para a gente conhecer uma máquina muito pouco conhecida no Brasil. Mais uma imagem da Mamiya RZ67, só para a gente conhecer, né, ela de lado, para ver a sofisticação e a beleza do design, né, dessa câmera. Eu estou apresentando agora para vocês a famosíssima câmera Hasselblad. A Hasselblad é uma câmera de primeiríssima qualidade também, ou talvez uma das melhores do mundo, se não a melhor, para o formato 6x6. Então não caberia agora aqui uma comparação da Hasselblad com a Nikon, porque cada uma das marcas trabalha num segmento diferente. De qualquer maneira, eu chamo a atenção para o fato que a Hasselblad é uma câmera lendária, quer dizer, uma câmera muito antiga, tanto que ela mantém o formato 6x6, que é um formato que atualmente o pessoal anda não gostando tanto quanto os formatos retangulares, como 6x4,5, 6x7 e assim por diante. Mas é uma câmera que tem um nome, assim como um Rolls Royce, quer dizer, o fotógrafo que tem uma Hasselblad, ele já é considerado só pela câmera, mesmo que ele não souber fotografar. E é a câmera que o pessoal publicitário gosta muito, por ser uma médio formato de altíssima qualidade, muito robusta e não é muito pesada. É uma câmera até bastante prática. Ela é o mesmo segmento de todas as outras médio formato, como a Mamiya, como eu disse, assim por diante. Eu estou apresentando agora para vocês uma das mais famosas câmeras do mundo no formato 4x5. Ela do ponto de vista de marca ou de nome ou de lenda, a Sinar é equivalente à Hasselblad no formato 4x5. Então essa marca Sinar suíça é fabricante de talvez da melhor câmera do mundo no formato 4x5. O que nós vemos aqui é a câmera propriamente dita, que nós já conhecemos. Toda essa extensão, esse fole aqui na frente é unicamente um parasol, simplesmente para evitar a entrada de luz indesejada que pode diminuir o contraste ou causar reflexos indesejados nas lentes. E lá atrás nós vemos o fotógrafo que está olhando a imagem com o uso desse pano preto, justamente para ajudar a luz ambiente não atrapalhar aquilo que ele está vendo. Nós vemos aqui um exemplo de uma perspectiva corrigida de maneira errada, exageradamente. Os nossos olhos não estão acostumados a observar um prédio do nível do chão e que esse prédio não conter a natural convergência das linhas de fuga ou das arestas. Então nós podemos olhar essa foto e podemos ver que os lados do prédio estão absolutamente paralelos ao fim aqui da fotografia, vamos dizer, estão verticais realmente. E isso aparentemente poderia estar certo, mas está errado, porque como nós não enxergamos assim, nós temos a impressão que o prédio está caindo sobre a cabeça do fotógrafo. Então a correção de perspectiva é uma coisa que é um recurso que tem que ser usado com competência e com critério, para que nós não façamos uma sobrecorreção, fazendo com que a foto saia errada. Esse é um exemplo de uma correção certa da perspectiva. Então nós vemos aqui o produto, que nós podemos ver a parte de cima dele. Então a câmera está fotografando o produto acima desse produto. E no entanto nós temos um perfeito paralelismo dos produtos em relação, vamos dizer aqui, ao final do anúncio, né? Ao final da página. Então essa é uma correção da maneira certa de perspectiva, uma correção suave e que não torna a foto não natural. Não torna a foto vamos dizer, com uma perspectiva que a gente não reconheça. Essa perspectiva está natural e bonita, e é essa correção que realmente nós temos que fazer com esse tipo de foto. Para que nós possamos fechar, vamos dizer, o assunto formatos e qual formato nós devemos usar em qual situação, eu gostaria de ilustrar com esse anúncio que nós estamos vendo. Essa é uma empresa muito grande que
uma empresa que, vamos dizer, que tem uma grande verba para propaganda, para o fotógrafo que fez esse anúncio. No entanto, o que nós podemos dizer dessa foto, desse anúncio? Essa é uma foto que ela não tem muito foco, tem uma série de pontos com foco deficiente. As mãos da modelo estão completamente tremidas e desapareceram. Nós temos um véu geral na foto, nós temos aqui uma série de deficiências, uma granulação muito intensa e assim por diante. Então, o que nós podemos dizer dessa foto? Que é uma foto ruim? Bom, ela não é uma foto perfeita do ponto de vista técnico. Bom, isso tem importância também? Absolutamente nenhuma. É isso que eu queria mostrar. Nessa condição, essa é uma foto de alta qualidade, de uma grande beleza artística, e que foi feita, que poderia ter sido feita com uma câmera 35mm de custo baixo. Por quê? Porque essa é uma fotografia onde a qualidade não é importante, e sim a mensagem que a fotografia está transmitindo. Então, isso é para dar um exemplo, quer dizer, não é porque nós temos um cliente grande e que nós temos uma foto extremamente bem paga, que ela precisa ter uma qualidade técnica impecável. A qualidade dessa foto é inegável, é muito boa. Só que a filosofia da foto é transmitir uma ideia, uma imagem, e não a qualidade do produto em si. Por isso que nós devemos saber qual o formato mais adequado para cada tipo de trabalho em função de todos os elementos que nós dispomos, inclusive o artístico, que é o que tem o maior peso nessa foto. Esse é o exemplo oposto, ou seja, nós temos uma foto também de primeiríssima qualidade, veiculada na revista Playboy, e que provavelmente custou o mesmo da foto anterior. Só que nessa foto é necessária um rigor técnico absoluto, uma qualidade extrema. Então, nessa foto, obrigatoriamente o fotógrafo teve que usar um formato no mínimo médio ou provavelmente um grande formato tipo 4x5. Por quê? Porque nós somos obrigados, ou seja, o desejo do cliente é mostrar o produto dele. Então, nós temos que ter os detalhes, que é o que o cliente está vendendo. Nesse caso, nós sabemos que é obrigatório o uso de um médio formato ou um grande formato. Essa foto jamais poderia ter sido feita com a melhor câmera do formato 135.